Bom, eu queria exatamente aproveitar e fazer essa propaganda desse livro aqui. Não é bem uma propaganda, é mais realmente uma indicação. Videogames e jogos eletrônicos, né? Caminhos teóricos e temáticos para a história, que foi organizado em parceria, né? Esses dois conhecidos meus, na verdade, o primeiro é um grande amigo, que historiador de mão cheia, não, o segundo é um historiador de mão cheia, né? O primeiro também é um historiador, Felipe Augusto Ribeiro, mas isso eu não conheço, estiveram à frente na organização, como organizadores, e o segundo é Leonardo Dalaco de Carvalho, é um conhecido também nessa trajetória aí de historiador e professor do meio acadêmico, né? Então, recentemente, ele, inclusive, toda a produção dele é na área da história da ciência, não tem nada a ver com videogames, etc., mas ele acabou encontrando esse meio, esse filão, e vem estudando e produzindo artigos nesse campo, e aí acabou juntando com outras pessoas que vêm trabalhando e produzindo teses, artigos, dissertações de mestrado, publicando livros também, ele reuniu e fizeram uma coletânea de artigos nesse sentido, então é bastante interessante. Bom, o livro foi editado recentemente pela UEMA, Universidade do Maranhão, do qual ele, inclusive, dá aula lá, e saiu no ano passado. Eu já era para ter colocado aqui, ter feito um vídeo sobre ele, mas nunca dá tempo, a gente vai empurrando, então eu trouxe aqui para falar rapidinho. Bom, acho que um ponto interessante é o seguinte, né? O livro traz assim diversas problematizações teóricas. Esse aqui é um livro mais para historiador, mas acho que o grande público que tiver interesse, eu dei uma olhada na linguagem, na escrita bem acessível. Mas de qualquer maneira, o livro traz assim diversas problematizações do campo teórico, metodológico, dentro dessa área da produção da história, né, produção acadêmica, envolvendo o tema assim, dos videogames. E uma delas é: os videogames podem ser utilizados como fonte histórica? Isso seria possível? Pode o historiador, ali, quando fizer seu trabalho em relação a qualquer, enfim, tema, abordagem, ele pode se valer dos jogos como um fragmento do passado, como uma fonte? Então, acho que isso é um ponto extremamente importante que os autores enfrentam e que vem sofrendo, evidentemente, por ser uma coisa muito nova, uma certa resistência também por vários historiadores. Mas eu acho que João, uma questão, inclusive, uma questão de tempo. Porque, a meu ver, acho que os videogames passarão pela, dada aí a qualidade de imagem, história, riqueza de profundidade de tema que vem sendo abordado, com certeza eles vão passar também podendo também ser objeto de problematização e de fonte de análise. Eu estava lembrando aqui, enquanto eu estava preparando esse roteiro, né? Eu lembrei que o seguinte, que a utilização de jornais antigos como fonte até a década de 70 e 80 era bastante problematizada. E hoje é praticamente um consenso, né? Completamente comum ser, quero pesquisar qualquer coisa se valendo justamente dos jornais. É possível, né? Pesquisador que pensar assim, quero me valer disso. Completamente possível. Bom, o curioso é o seguinte, acho que vale lembrar que, né, os jogos, como eu disse, são cada vez mais sofisticados, com um enredo extremamente ricos, assim, e, claro, eles vão apresentar uma certa representação do passado em jogos históricos, Assassin's Creed, para quem conhece, chegar até a esse vídeo aqui, vai saber do que eu estou falando. Inclusive, também, enfim, jogos que apresentam uma representação do futuro, em cenários catastróficos. Nós temos aí o The Last of Us, que é um jogo que foi adaptado, né, para o cinema, não, no caso, para a série da HBO, fez bastante sucesso no ano passado. Curioso que é o seguinte, sim, muitos desses enredos produzidos para jogos têm, inclusive, incomodado muita gente que já consome, né, os games e tal, e que tem, enfim, uma certa aproximação para esse nicho assim mais clássico que todo mundo está acostumado a conhecer dos videogames, que é o do tiro, guerra, armas, isso a gente conhece bem. Porém, cada vez mais constante, produções assim que vêm retratando e vêm trazendo, né, temas como meio ambiente, catástrofes assim, climáticas, né, aquecimento global, questões de gênero, crítica aberta ao papel do capitalismo, tem cada vez mais assim, presente nesses enredos, né? Considerações em relação aos benefícios de uma sociedade mais coletiva, em detrimento do individualismo. Então, enfim, são temáticas que têm gerado, tem cada vez estando mais presente, mas vem gerando um certo antagonismo, um certo incômodo
entre esses jogadores que gostam desse nicho assim, mais de violência, guerra e tal. Bom, mas seja como for, você se interessou pelo tema, né, videogames e produção histórica, recomendo fortemente esse livro. Eu acho que dá ali um bom direcionamento e um pontapé inicial para quem tiver interesse nessa área e nessas discussões.